Quando for assim, É sempre me só lembra. no meu que a tela tá. É só no meu que a tela tá escura ou tá Para lá que eu vou ajeitar, tá? escura? E agora, tá bom? Melhorou. Mas a senhora tá compartilhando alguma coisa ou não? Não apareceu? No Pra meu mim tá não aparece. Eu não sei se. professora. Eu acho que Eu deve acho que ser é no só pra celular ti, que. Adriana. Acho que deve ter algum problema na compatibilidade. Mas assim, eu Pra mim separei. ainda tá aparecendo a introdução do antigo trabalho. Então deve estar tipo cortando, né? Eu já compartilhei, mas para algumas pessoas está aparecendo, já para outras não, no caso, então. Vou desligar e ligar de novo. E agora? Professor, seu e-mail, eu acho que é um e-mail, é isso? Pra Não. mim continua a introdução antiga. Não, gente, é um material de resumo e abstract. É um material do Word, tá no Word. Para alguém tá aparecendo o Word? Para mim está aparecendo. Não, professora. Tá. Pra mim não tá. Eu vou sair e tentar entrar de novo. Isso, façam isso. Eu espero. Só um momento. Eu vou tentar entrar pelo computador dele. No celular não tá aparecendo. Tudo bem. Tá, minha agora tá aparecendo, professora. Tá? Tá, ainda agora tava bem pequenininha, ela não tava aparecendo. Internet, aí, tipo, algumas pessoas é mais rápido, outros mais lento. Uma hora ia atualizar para vocês, mas aí vai devagarzinho, né? Agora dá pra... Agora apareceu, só que tá pequenininho. Tá pequenininho, deixa eu ver se eu aumento aqui. Opa! E agora, tá melhor? Ficou grande, mas depois ficou pequeno. Eu acho que deve ser meu celular mesmo, que é Não, mas ele incompatível. vai atualizar, porque eu fiquei uma hora grande, pequena e agora tá normal. Vai uma hora atualizar, eu acho. Acho que é porque é a velocidade mesmo. Tá? Gente, vamos logo começar, tá? Vou começar logo. E aí vai atualizando e vocês estão escutando o que eu tô falando, né? Tá natural, tá normal a questão do áudio? Tá. Sim. Para mim ainda não Pessoal, está aparecendo. aos poucos vai atualizando para todo mundo a questão da imagem, mas a minha fala que é o mais importante. Só pela minha fala vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, vocês sabem o que é o resumo, né? Vocês já viram o que é o resumo de um artigo, certo? Toda vez quando a gente olha um artigo, começa pelo título, aí vem o resumo, vem o abstract, aí vem a introdução, aí vem os capítulos e assim em diante, né? Depois vem conclusão, vem referências. Essa é uma estrutura rápida e básica falando em formato de títulos, o que é um artigo, né? Quais são as estruturas de um artigo. E o resumo abstract é o que vem primeiro. O resumo abstract, como eu falei da introdução, ele é um cartão de visita do trabalho de vocês. Muita gente que quando vai começar, né, a ler um artigo, eles olham logo a conclusão, o resumo e a introdução. Às vezes só olham logo o resumo. Por quê? No resumo vai conter contextualização, vai conter metodologia, objetivo, conclusão, que é o resultado que foram alcançados, ou seja, tudo do trabalho. Eu digo assim, costumo dizer que o resumo ele é uma introdução mais resumida ainda. Como eu falei para vocês, ensinei a introdução, falei assim, gente, a introdução é o resumo do trabalho de vocês. Agora, o resumo mesmo, o resumo lá em cima, é uma introdução que é o resumo do resumo.
entendeu? Ele é mais, assim, objetivo ainda. Ele é realmente como se fosse um título, ele é jogado, entendeu? Ele realmente é bem sucinto mesmo. Mas é praticamente tudo que contém numa introdução, certo? Ele também contém uma contextualização, ele também contém a metodologia, objetivo, conclusão, que está relacionado aos resultados que vocês alcançaram, tudo que está na introdução, mas de uma forma rápida, muito rápida, na verdade, né? Geralmente, né, ele está contido, no máximo, entre umas 10 linhas, ou menos, na verdade, entre 8 e 5 linhas. Um resumo, ele precisa ter entre 100 a 500 palavras, tá? Na norma da VNT, se fala assim isso, tá? Que tem que estar o número de palavras do resumo é entre 100 a 500. Então, ou seja, você já percebe que eles são pequenos, né? Os resumos são pequenos, sucintos e objetivos. Vamos agora o passo a passo. Então, de maneira geral, o resumo é um apanhado da introdução e das considerações finais do seu trabalho. Por isso é recomendado escrevê-lo por último. Então, por isso que ele vai ser entre um dos últimos, tá? Porque ele é mais ou menos o que vai estar na introdução e na conclusão. Por isso que eu falei para vocês hoje, eu vou começar a conclusão. Mas não tem problema, tá? Não vai dar errado vocês primeiro fazer o resumo, o abstract e depois a conclusão. O que eu vou fazer, depois de vocês fazerem a conclusão de vocês também, é dar uma olhada no resumo e na conclusão para ver se eles se encaixam, para ver se eles estão conversando, para ver se eles estão coerentes um com o outro. Se eu ver que tá um falando de uma coisa e a conclusão falando de outra, a gente vai ter que ir ajustando, melhorando, corrigindo como a gente está fazendo. Professora, Tá? Pode falar. a aula tá gravando? Ah, tá. Agora tá. Tá sim. Tá gravando. Vamos lá. E aí, vamos lá. Qual é o passo 1 do resumo? O contexto. Lembra que eu falei que tem que ter um contexto na introdução? No resumo também tem que ter. E lembra que algumas pessoas, assim, na hora do contexto, fizeram mais contextualizações de duas linhas só? Agora, essa contextualização de 2 linhas vai servir para o resumo. É assim que tem que ser no resumo, tá? Não é de 5 linhas. Agora é como vocês fizeram, algumas pessoas fizeram lá na introdução, uma contextualização de 2 linhas. No resumo, ele é rápido mesmo. É uma contextualização de 2 a 3 linhas, bem rápido e sucinto. Então, em primeiro lugar, para iniciar o resumo abstract, você deve apresentar ao leitor do que se trata o seu trabalho, ou seja, qual é o problema que você está investigando e a sua relevância. Lembra que a contextualização é uma forma de justificar o motivo do seu trabalho. Qual a importância do seu trabalho, né? Qual o problema que você vai resolver? Vamos supor sobre as drogas. Nos últimos anos, houve um aumento considerado do uso de droga no meio dos jovens. Ou seja, isso tudo que eu falei vai com certeza dar entre 1 linha, 2 linhas, né? E vocês estão dizendo qual é a problemática que vocês estão trazendo. Vocês estão dizendo, justificando por que vocês estão trazendo aquele trabalho, porque aumentou a quantidade do uso de drogas no meio dos jovens. Né? Então, vocês estão trazendo a problemática, vocês estão justificando o porquê do trabalho de vocês. Essa é a contextualização, é mostrar o cenário, como eu falei já na introdução, que vocês já estão por dentro. Mas, no resumo, isso tem que estar resumido mesmo, em 2 a 3 linhas no máximo. Tá? Vamos continuando. Logo ali, nas primeiras linhas, você precisa criar um contexto que desperte a curiosidade e interesse para a leitura. Ou seja, tem que ser de uma forma objetiva, sucinta e interessante, porque tem gente que só para no resumo, lê e vê se quer continuar lendo teu artigo ou não. Tá? Então, tem que ser realmente... Ali tem que mostrar tudo o que você quer dizer, os pontos principais. Vamos agora para o passo 2, né? O porquê. Então, descreva o objetivo do trabalho. Depois de você contextualizar, você põe o objetivo do trabalho. Lembra que vocês botaram o objetivo também na introdução, lembra? Só que o objetivo do trabalho também é bem pequeno, em termos de 2 linhas no máximo. Então, como é que vai ficar? Com base no problema ou na situação investigada, que é a contextualização lá em cima, né? Seu trabalho já precisa dizer a que veio. A forma de descrever um objetivo varia de acordo com o estudo realizado.
Então, seu trabalho pode propor analisar diferentes aspectos de um mesmo problema, a compreender um fenômeno ou então apresentar uma solução para reduzir a produção de energia não renovável, por exemplo. Então, ele deu um exemplo aí em cima de um tema, né? Mas no relação às drogas que eu estou falando. E aí você fala, o objetivo da pesquisa foi mostrar como aumentou a quantidade de uso das drogas no ensino médio e como os profissionais da escola podem ajudar esses jovens a combater o uso de drogas ilícitas e ilícitas. Pronto. Esse é o objetivo principal de vocês. É mostrar a contextualização, como é, né? Ou vocês podem colocar o objetivo, mostrar quais são os malefícios que as drogas trazem aos jovens e como os profissionais da escola podem ajudar eles a saírem do mundo das drogas. É outro objetivo. Ou seja, mostrar o que pode trazer para a vida deles e como ajudar eles a sair desse mundo, ou mostrar o cenário que está atual na escola de pessoas que utilizam drogas e como ajudá-los. Ou seja, esse é o objetivo. Ou seja, o que eu falei dá em média 2 a uma linha e é uma forma objetiva mesmo, mas está bem claro o que vocês querem atingir nesse trabalho. Então, por que é o segundo passo, que é o objetivo? Então, veio contextualização, objetivo, e agora o passo 3 é como, que está ligado ao método utilizado, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa de caso, se foi gráfica, se foi qualitativa, se foi quantitativa, ou seja, tudo vocês vão colocar aí. Lembra que vocês também colocaram lá na introdução, só que agora vai ser mais resumido ainda. Vocês não vão colocar assim, foi pesquisado na ICL, no livro, não, aí não precisa mais. O que precisa é falar se foi do estudo de caso, qual foi o tipo de experimento, que tipo de pesquisa, se foi qualitativa, quantitativa, se foi um estudo bibliográfico, se teve experimento ou não. Ou seja, de uma forma mesmo jogada, objetiva, em formato de um máximo 2 linhas, tá? E o quarto passo são os resultados. Os resultados está ligado, né, ao quando a pesquisa ela é de campo. Se a pesquisa de vocês não foi de campo, foi bibliográfica, mas no final vocês concluíram alguma coisa, por exemplo, nós mostramos o cenário atual, né? Aí vocês pegaram um estudo de percentuais, né? Como era antigamente, como é atualmente. Aí vocês podem colocar, mas de uma forma rápida também, de 2, 3 linhas mesmo, nada demorado, descrevendo toda a pesquisa, não é isso. Tá? Então, o resultado está muito atrelado à conclusão. Se for uma pesquisa de campo, vocês têm que botar o resultado e fazer uma conclusão rápida. Se for, por exemplo, bibliográfica, que não tem o resultado de pesquisa de campo, mas tem uma conclusão da pesquisa bibliográfica que vocês fizeram, vocês só concluem, tá bom? Então, por fim, vocês vão concluir, né? E no seu resumo deve trazer as principais conclusões, que tudo sobre o que você leu. Tá? Pesquisou e desenvolveu. Então, concluímos que é muito importante fazer uma intervenção na escola para o combate das drogas no ensino médio, pois nós percebemos que com as intervenções, muitos alunos, né, se recuperaram, saíram das drogas, entenderam os malefícios que a droga traz. Pronto. Então, vocês acabaram de concluir algo, né, da intenção que vocês tinham nesse objetivo. Tá? Então, essa é a conclusão. Então, resumindo, tá? Uma estrutura de um resumo é contextualização, objetivo, metodologia, resultado e conclusão. Ou, se não, sem ser resultado, só a conclusão. De uma forma rápida e sucinta, tá? Outra coisa, todo resumo e também o abstract tem palavras-chave. No mínimo, tem 3 palavras-chave no final. Então, vocês vão botar palavra-chave, 2 pontos. Quais são as principais palavras-chave do trabalho de vocês? No caso do exemplo das drogas. Vocês vão botar drogas, ponto e vírgula, ensino médio, ponto e vírgula, intervenção. Então, esse é o principal objetivo do trabalho de vocês. Foi intervir relacionado às drogas com os jovens. Tá? Então, essas 3 palavras-chave. Mas poderia ser mais palavras-chave, tá? Mas não é para vir cheio de palavras-chave, como se fosse uma hashtag lá do Instagram cheio de hashtags, não é isso? É realmente
palavras-chave e depois, entre elas, põe a ponto e vírgula. E média, acho que no máximo umas 5 palavras. Oi? Depois dos resultados, caso a pesquisa seja de campo, é a finalização do resumo? Isso, aí você, na verdade, vai concluir o resumo, né? É a conclusão. Se não tiver o resultado, porque eu acho que não vai ter o de vocês, porque a maioria foi bibliográfico, e não foi assim, um bibliográfico que analisou 3 artigos, sabe? Pelo que eu vi, vocês fizeram, na verdade, um apanhado de vários autores, uma pesquisa bibliográfica simples mesmo. Então, vocês só vão concluir o que vocês entenderam do trabalho, qual foi a ideia que vocês buscaram e o que vocês concluíram, o que vocês compreenderam, né? Então, é mais isso. Não tem, a maioria de vocês não tem resultado, tem mais mesmo só a conclusão. O que foi alcançado no trabalho de vocês? O que vocês perceberam? O que vocês analisaram? O que vocês concluíram com o trabalho de vocês? Entendeu? Sim. E aí, né, depois desse resumo, que tem que ter em média 500, de 100 a 500 palavras, tá? Que ela é só num parágrafo só, ela é escrita num parágrafo único. O que significa num parágrafo único? Abstrato do TCC, vocês estão lendo aí, abstrato do TCC? Parágrafo único é começar no além e terminar no pesquisa. Pode perceber que aqui nós tivemos, dentro desse parágrafo, vírgula, ponto seguida. No resumo, não existe 2 parágrafos. Não existe, por exemplo, se eu quisesse colocar esse caso, eles se interessem, teria que estar assim, olha, aqui em cima. Ele não tem parágrafo na outra linha, tá? Ele é um parágrafo único e o que vai separar, por exemplo, contextualização, de objetivo, de conclusão, de metodologia, são os pontos seguidos, tá? Tem que ter. Aí vocês vão ter que saber trabalhar com vírgula, ponto seguido, a questão de ortografia mesmo, de pontuação, porque vocês vão ter que botar todas essas ideias, as estruturas que eu falei para vocês sobre resumo, num parágrafo só. Não tem esse negócio de botar embaixo, na outra linha, com letra maiúscula, não. Tá? É um parágrafo só e vocês vão separar essas partes, né, do resumo por ponto seguida. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá para o abstract. O abstract nada mais é que o resumo em outra língua. Pode ser espanhol, pode ser francês, pode ser inglês, tá? Mas ele não é, por exemplo, que teve pessoas que falaram assim, professora, quando a gente vai colocar no Google Tradutor, ele às vezes não traduz o que está querendo dizer realmente no resumo, porque às vezes o Google Tradutor, ele só traduz palavra meio que por palavra, e aí quando vai para o contexto, né, para a ideia, para a coerência completa, não tem nada a ver do que está falando. Então, é isso que tem que ter cuidado. Então, ou é bom você pedir para alguém, um professor de inglês, fazer essa tradução para você, né, em outra língua, ou se não, alguém falou aí sobre um aplicativo, né, que faz tudo direitinho. Mas o indicado não é jogar no Google Tradutor, porque no Google Tradutor eles vão traduzir questão de palavras. Aí quando tu vai ver o contexto geral, não tem nada a ver com o resumo lá em cima. Então, é nisso que tem que ter cuidado. Então, eu acho melhor, às vezes, dar para alguém que faça inglês, por exemplo. Se alguém tiver formação aqui em inglês, vocês mesmos façam. Professora, não tenho, não quero pagar, ok. Então, veja alguém aplicativo que realmente faça na íntegra a verdadeira ideia que está passando o resumo, tá bom? Então, tenham cuidado. Professora, não achei aplicativo nenhum. Não achou? Então, joga no Google Tradutor e coloca no Abstract, mas vocês entenderam que o mais importante é isso. Vocês entenderem que o Google Tradutor é um problema, tá? Porque ele não vai colocar um texto no Abstract coerente, não vai estar como está no resumo. A ideia, às vezes, sai totalmente errada. Então, é isso que vocês têm que ter claro. Mas como aqui a gente está mais para aprender mesmo a teoria, claro que se vocês fossem, vamos supor, uma banca de TCC, onde vocês iam ser avaliados, ok, vocês vão ter que pagar, ou vocês vão ter que ver algum aplicativo para isso, mas como aqui o principal é aprender e entender o que quer dizer cada tópico de um artigo, como realizar, como fazer, é o que importa. O meu objetivo foi alcançado. Até porque vocês já estão cientes que o Google Tradutor não funciona.
tá? Depende da situação. Ou seja, quando for do TCC de vocês, ou para ir para alguém, eu vejo um aplicativo que realmente retraduza na íntegra. Tudo bem, mas o abstract é isso. Nada mais é do que traduzir o que está no resumo, certo? Em outra língua. Então, continuando aqui. Se você não possui domínio da língua estrangeira e não tem conhecimento sobre a especificidade do idioma, não confie em simples tradução do Google Tradutor, que eu acabei de falar para vocês. Resumo e abstract não são simplesmente uma tradução, termos um do outro. É preciso manter o significado, olha, a ideia principal do resumo e contexto do resumo com precisão acadêmica, que realmente ele quer falar lá em cima. Então, faça o abstract com apoio de especialista da língua, que o resumo será escrito. Normas da ABNT. O resumo abstract deve... Olha, isso aí é muito importante, tá? E isso daí já vale para o trabalho inteiro de vocês. Nas próximas aulas já coloquem tudo nas normas, gente, tá? Porque a gente já está quase na parte final do trabalho de vocês. Então, já precisa estar tudo nas normas da ABNT. O resumo abstract deve variar entre 100 a 500 palavras, tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo aí, vocês já vão dando uma olhada lá na quantidade de palavras que tem, certo? Para ver se já está a quantidade necessária. Isso a gente faz muito, por exemplo, quem já participou de algum congresso aqui e foi fazer, como é que fala o nome? Resumo, né? Aqueles trabalhos que você vai levar de resumo, que aí no trabalho tem que estar exatamente isso. Contextualização, introdução, resultado, conclusão, metodologia, objetivo. A gente tem que ficar o tempo todo escrevendo e olhando o número de palavras, porque quando a gente vai mandar para uma revista ou para um congresso, eles olham isso, porque é uma das normas, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo escrevendo e olhando se já atingiu o número de palavras. Às vezes passa, né, de 500, aí você vai ter que o quê? Ou substituir ou reformular alguma parte lá, alguma frase sua para conseguir manter, né, todo o resumo em 500 palavras, no máximo. Tá? Então, dependendo do tipo de trabalho e de suas exigências específicas, 100 para artigos e 150 para TCC. Tá? Toda em um único parágrafo, sem quebra do texto. Ou seja, para artigo ainda é menos, porque aí, no caso desse exemplo que eu dei, é de monografia, no caso é de TCC de monografia. Mas para artigo, mais ou menos 100 palavras em média. Tá? Então, tenham cuidado e fiquem sempre olhando as palavras na hora que está escrevendo. O texto deve ser escrito na terceira pessoa do singular, nunca na primeira, gente. Sempre na terceira pessoa do singular, com o verbo na voz ativa. Exemplo, este trabalho apresenta uma análise sobre a situação política do Brasil. Verificou-se que, diante do cenário de incertezas, então, sempre na terceira pessoa do singular na voz ativa. Tá? Evite abreviações e não use citações bibliográficas. Não existe citação em resumo. Tá? Eu posso botar uma citação ou outra na introdução, uma, duas, mas no resumo não existe negócio de citação, tá? Não esqueça de incluir palavras-chave. Tanto no resumo tem palavras-chave, quanto no abstract também tem palavras-chave, tá? Dividida por ponto e vírgula. O título do resumo deve respeitar a fonte escolhida pelo autor do trabalho. Ou seja, se o seu trabalho todo está no Arial, o resumo tem que estar no Arial, o abstract tem que estar no Arial, o título do resumo tem que estar no Arial. Se não for no Times New, a mesma coisa. Tudo tem que estar igual. O tamanho deve ser 12, maiúsculo e negrito. O alinhamento do texto deve ser centralizado. Tá? Então, voltando. Como é que faz isso, professora? Fonte 12. Estão vendo aí? Times New. Em maiúsculo e negrito. Em maiúsculo e negrito, ele está falando do título. Então, lá em cima tem que estar em maiúsculo e negrito, tá? Negrito é bem aqui, no Nzinho, tá? E maiúsculo vocês podem colocar através daqui, ó. Maiúsculo. Tá? Se não tiver. O alinhamento do texto deve ser centralizado. Centralizado é bem aqui, ó. Desculpa. Perdão. O título tem que estar centralizado, ou seja, tem que estar no meio. É esse aqui, centralizar. Justificar é o teu trabalho todo. Que todo o texto tem que estar justificado, mas a questão do título ele tem que estar centralizado, ou seja, no meio, tá? Ao longo do texto, a fonte deve ser tamanho 12, sem recuo na primeira linha do parágrafo. O espaçamento entre linhas deve ser simples. Espaçamento simples é isso aqui, ó, 1,5. Tá bom? Que é o que está todo o trabalho também. Tem as palavras-chave. Deixa eu ver se falta ensinar mais alguma coisa.
Olha, esse daqui eu dou uma sugestão, por exemplo, do Metzer, que é um editor de texto que formata automaticamente todo o seu trabalho segundo as normas da ABNT. Quem quiser dar uma olhada, né, ele edita todo em cima das normas da ABNT, esse editor aí, o Metzer, e aí eu dou essa sugestão desse editor, tá? Mas é muito importante vocês aprenderem mesmo como fazer, porque depois que aprende, não esquece, entendeu? E aí até mesmo, por exemplo, se tiver algum erro do editor, né, alguma coisa que vocês não colocaram errado, quando vocês aprendem, vocês sabem detectar os erros. Então, é muito importante, dou a sugestão do editor para facilitar a vida de vocês, mas é importante vocês aprenderem como eu mostrei agora para vocês. Então, gente, semana que vem eu já quero resumo e abstract. Sendo que eu quero resumo e abstract, desculpa, não é para semana que vem, porque semana que vem é a prova de vocês. Semana que vem eu quero que vocês me entreguem a introdução somente. Tá? Que é a prova de vocês, semana que vem, dia 26, é a prova de vocês. Escrevam aí. Vou até escrever aqui. Dia 26 é a prova de vocês. 26 de março é a prova de vocês. Dia 2 de março, ou dia 2 de abril, é que eu quero corrigir um resumo e o abstract de vocês. Tá? O que é para trazer, professor, dia 26 de março, que é a prova? Só a introdução do artigo de vocês, sendo que foi como no semestre passado, quero todo mundo presente, vou fazer chamada, a presença conta, tem pontuação, mas se alguém não puder, não tem como, vocês sabem que a pontuação não deixa vocês com nota vermelha, mas vocês vão deixar vocês com uma nota menor. Ao invés de eu tirar 9, eu vou tirar 8, ou 9,5, vou tirar meio ou 1 ponto, isso ainda vou ver o critério de avaliação. Ou seja, não ficam com nota vermelha, mas perdem ponto. Então, estejam presentes e eu vou só mesmo contar a questão da introdução. Sendo que, além de vocês me entregarem a introdução, vocês têm que entregar a correção corrigida, tá? A introdução corrigida, tá? Se eu ver introduções que não foram corrigidas, perde ponto também. Então, por quê? São que a gente já fez de produção. Oi? No caso do meu grupo, já foi, né? A nossa introdução já foi avaliada. Aí vai precisar entregar mais alguma coisa, ou vai Mas já precisar foi corrigida? Teve alguma A coisa? senhora já corrigiu. Não. Teve alguma correção? Eu pedi alguma correção para vocês? Não, o nosso já foi avaliado para a senhora, corrigido, na verdade, para a senhora, acho que desde a semana passada. Não, por exemplo, eu corrigi, né? Aí às vezes, eu preciso melhorar isso aqui. Eu falei que precisava melhorar alguma coisa? O nosso estava faltando incluir a conclusão. E vocês Mas já colocaram? já foi feito. Sim, já foi feito. Então pronto, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, além de eu ter corrigido, vocês têm que fazer os ajustes da correção, entendeu? Uhum. Aí reenviar para a senhora. Isso. Aí vocês me reenviam. Nossos ajustes já foram feitos. Perfeito. Então já tá pronto. Então semana que vem só me mostrar a introdução feita com as correções pedidas já também feitas. Tá? Então, dia 26 de março é a prova de vocês. É só para me mostrar a introdução. Estejam presentes, que eu vou fazer chamada, vou ver se está feita a introdução, se está corrigida. E dia 2 de abril vai ser para vocês me entregarem o resumo e o abstract de vocês pronto. Que aí eu vou começar a corrigir. Porque hoje eu ensinei para vocês fazer um resumo e abstract. Professora, mais uma pergunta, querida. Como eu entrei e a aula já tinha começado, eu queria que a senhora me explicasse o que ficou para o Irandi fazer, entendeu? Essa parte do resumo e abstract, como é que é? Tá. A gente conversou o seguinte, se o Irandi fizesse sozinho o trabalho dele, porque ele não tinha grupo, ele ia ter que fazer desde o início. Tipo assim, pelo que eu vi, em 2019, eles entregaram, que não era eu a professora, o primeiro, segundo e terceiro capítulo. Então, ele ia ter que fazer a introdução agora, né, que é o que eu passei para vocês nesse semestre. Mas, como eu estou querendo facilitar, ajudar ele, e também é uma forma de ajudar vocês, eu falei para ele entrar no grupo de gente que ele conhecia. Aí ele falou que conhecia a Olga e mais uma pessoa. Aí eu disse, então verifique se dá para você entrar no grupo delas. Se sim, o que eu acho justo? Como você já está entrando onde elas já fizeram várias coisas, a partir de agora é você que vai produzir daqui para frente o que eu pedi. Justamente para
dar um descanso para vocês e ser justo para vocês e também para ele. Por quê? Ele precisa fazer alguma coisa do trabalho. E aí, para ajudar ele, para não fazer desde o início, ele faz a partir de agora. Entendeu? Ou seja, ajuda vocês e ele. Entendi. Entendi, Mas professora. assim, caso, vamos supor... o Jurandir, não é o nome? Irandi fez uma parte do resumo que não está muito legal. Acho que ele errou alguns pontos, eu vejo onde ele errou. Vocês podem, como grupo, ajustar, vocês podem corrigir, não tem problema algum, tá? Isso que eu falei foi uma sugestão. Agora, como é que vocês vão fazer, lidar, dividir, isso é com vocês, tá? Eu sugeri que ele faça daqui para frente tudo que falta. Mas, às vezes acontece de alguém entender melhor, por exemplo, na minha época, eu achava muito bom, eu sabia muito escrever, mas na parte da BNT eu já não era muito boa, na época da faculdade. E aí uma amiga minha que ajudava a BNT. Aí vamos supor que o Irandi não seja muito bom na BNT, mas a Olga e a Sandra são. E aí, o que vocês vão fazer? Ele escreve, e aí vocês depois dão um ajuste na BNT, ajustam uma questão da ortografia, ou seja, vão se ajudando. Mas entenda que é para se ajudar, é para crescer, não é para falar, por exemplo, entender como, tá vendo, ela não gostou do meu trabalho, não gostou do que eu fiz. Não é para entrar em conflitos, é realmente para se somar. Entendi. É como a gente Professora, vinha fazendo, realmente, no próximo tá bom? envio agora, dia 26, que vai ser a avaliação, a gente já coloca o nome dele para enviar no dia 26. Para o dia 26, né? Exatamente. E agora, a partir de hoje, resumo abstrato é tudo com ele. Resumo abstrato, conclusão, referências, é tudo com ele. Vocês vão estar num momento agora assim de descanso, mas olhando o trabalho. O que ele precisar, né, professora? Se ele precisar de ajuda. Se ele precisar de ajuda, como ele entrou agora, pode ser que ele não tenha entendido alguma coisa. Vocês dão lá um auxílio, mas deixa ele produzir agora. Até porque vocês já estão ajudando bastante ele, né? E agora ele vai ajudar vocês também. Entendi. Tá bom, professora. Tá bom? Obrigada, viu? De nada. Entenderam tudo sobre o resumo, sobre o abstrato? Ficou alguma dúvida, alguma coisa a se falar? Eu queria fazer uma confirmação, professora. São 100 palavras para artigo, somando resumo e abstrato, ou 100 palavras para o resumo e 100 palavras para o abstrato? Em resumo para o abstrato, 100 para o resumo. Não São é 200 palavras. Isso. Perfeito. Exatamente. Obrigada. Tá? E aí, quem mais tem alguma dúvida aí? Professora? Sou eu, Grande. Professora, se o resumo, ele bate o necessário, 100 palavras, vamos dizer, meu resumo deu 100 palavras, mas quando eu passar para o abstract der 80, 85, eu posso adicionar alguma coisa ou eu tenho que refazer o resumo para poder refazer o abstract? Não, eles têm que estar iguais. Eles têm que estar com a mesma ideia, Na verdade, o mais importante é estar com a mesma ideia. Mas um deu 100 e outro deu 80. Mas estão com a mesma ideia? Ok. Não importa. Entendeu? Eles dão... Entre o 0 a 100 que eles dão é um parâmetro. Mas pode vir menos de 100, pode vir 70, 80, não tem problema nenhum. Pode ser que o de cima dê 100, o de baixo dê 80, não tem problema. O importante é manter a mesma ideia. O mesmo contexto, a mesma coerência. Sim, entendi. Tá? Vamos lá. Quem mais aí quer perguntar mais alguma coisa? Tirar dúvida. Nenhuma dúvida? Tudo perfeito? Tudo tranquilo? Então, gente, até semana que vem na prova de vocês. Comecem a produzir o abstrato e o resumo de vocês. E qualquer dúvida é só me chamar. Esse material que eu mostrei hoje para vocês, vou deixar na plataforma. E essa aula também gravada vai estar na plataforma. Tá bom? Ok, professora, obrigada. Tá bom. Fiquem com Deus, Camila, Olga, Giovana, Adriene, Adriano, Irandi, Paulo, Sandra e Karina. Bom final de semana para vocês. Até mais. Tchau, professora. Até mais. Obrigado pela ajuda de hoje.